capítulo 8, talvez, do Apocalipse seja talvez um dos mais catastróficos. Nós estamos em pleno centro do furacão, desgraças, angústias, aflições, cataclismas, tragédias que o Senhor Deus permite que se abatam sobre a humanidade. Terminamos o nosso encontro sábado passado com a primeira trombeta que foi tocada, que foi soada. O primeiro anjo toca, estamos no versículo 7, e saraiva e fogo misturados com sangue são lançados na terra, e as consequências se fazem perceber ainda no mesmo versículo. Queima-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda erva verde. Começamos o nosso encontro continuando essa série de tragédias, versículo 8. As 7 trombetas, repito, elas estão na linha das 7 taças, das 7 cartas, dos 7 anjos, das 7 igrejas. A última trombeta vai trazer o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim da história da humanidade. Nesse sentido, antes de explicarmos o versículo 8 e seguintes, vamos dar uma olhada onde estão as 7 trombetas, quando elas são tocadas. No capítulo 8, versículo 7, toca-se a primeira trombeta, cravem os olhos. No versículo 8, toca-se a segunda trombeta, vem mais desgraça. Depois, a terceira trombeta aparece no versículo 10, também desgraças. Depois, a quarta trombeta está no versículo 12, mais desgraças. A quinta trombeta será tocada no início do capítulo 9, versículo 1, vejam, o quinto anjo toca a quinta trombeta, mais desgraças. O sexto anjo vai tocar a sexta trombeta no versículo 13 do capítulo 9, mais desgraças. E depois vamos ter um longo interstício. Pulem para o capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo vai tocar a última trombeta. E reparem no título desta parte, que é o final do capítulo 11. É o fim. Aquilo que São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, diz com todas as letras: a seguir será o fim. O fim da história da humanidade, o fim do mundo, o fim dos tempos. O mundo chegará ao fim, a história da humanidade chegará ao seu termo. Aí, quando isso acontecer, o Senhor virá em glória e surgirão novo céu e nova terra. Muito bem, voltemos então para o capítulo 8, versículo 8, começamos o encontro de hoje. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue, uma terça parte do mar. O segundo anjo. Já sabemos, falamos no encontro passado, os anjos que assistem diante de Deus. Esses anjos não são nomeados, são os anjos da face, são os anjos da presença, muito conhecidos, muito citados na Apocalíptica. Esses anjos são citados no versículo 6, vale a pena olhar, 7 anjos que tinham 7 trombetas, preparam-se para tocar. Esses anjos ainda aparecem no versículo 2, já falamos, já citamos, já comentamos, 7 anjos que assistem diante de Deus. Muito bem. Cada um com uma trombeta, o toque de cada trombeta vai trazer desgraças específicas. Tratemos da segunda desgraça. É o anúncio da desgraça para o mar, no qual se precipita uma montanha incandescente.
Dom José, na minha criatividade, isso me faz lembrar uma erupção vulcânica, ou talvez alguma coisa dentro do mar que vai eclodir. Seria algo do centro da Terra que explodiria, provocando esse fenômeno aqui descrito de forma tão fantástica. Eu repito aquilo que disse no finalzinho do encontro passado. Há determinados versículos que não encontram ressonância no Antigo Testamento. E mais, para dificultar a situação, o próprio apóstolo e autor do Apocalipse não explica, nem no contexto próximo, o capítulo, nem em outros capítulos do Apocalipse, tais fenômenos. Portanto, por uma questão de honestidade e contexto, nós temos que ser fiéis a ele, ao texto, e dizer basta. Aqui nem nos é lícito dar uma interpretação alegórica, espiritual, nem também é proibido dizer que está excluída a possibilidade de um fato real. Quando se trata de simbologia, repito, já estamos no capítulo 8, a Bíblia, que é muito extensa, São João, profundo conhecedor da Escritura, cita textos que, quando vamos buscá-los no Antigo Testamento, lemos esse texto no Antigo Testamento, a gente encontra um critério de interpretação. Já vimos isto, desculpem a expressão, ad náusea, mas exaustivamente. Muitos textos citados por São João são citações do Antigo Testamento. Aqui no capítulo 8, nós encontramos uma sobriedade tremenda. Não há textos parecidos, semelhantes no Antigo Testamento. Portanto, fidelidade ao texto não é ferir a Escritura, ferir os versículos contidos no capítulo 8, não se fere nenhum versículo do capítulo 8, quem admite a possibilidade de um fato real, ipsis literis, que vai acontecer nesses tempos. Porque se enveredarmos por uma interpretação alegórica, simbólica, sem respaldo nas palavras de nosso Senhor, sem respaldo em outros versículos do Apocalipse e sem respaldo no Antigo Testamento, seria violar o texto. Em outras palavras, o texto é sóbrio, não há semelhanças em outra parte da Bíblia, nem nas palavras de Jesus. Tudo leva a crer, tudo aponta, tudo indica para um cumprimento literal do que nós acabamos de ouvir. Apocalipse capítulo 8, versículo 9. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu uma terça parte dos navios. Não é pela ação do calor, nem pela força mecânica que os animais parecem sucumbir, mas pela transformação da água em sangue causada pela massa de fogo. O naufrágio dos navios se deve à elevação do mar. A única coisa importante não é o acontecimento da natureza, mas o sinal em que Deus o transforma. Os fatos que acontecem na natureza, eles são importantes. Mas o que Deus está querendo dizer com esses fatos, a leitura que nós devemos fazer desses acontecimentos climáticos, está chegando o fim. O Senhor está próximo. Sua vinda é iminente. Preparemos-nos. Aliás, se nós lançarmos um olhar no capítulo escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala exatamente, ele cita as desgraças que vão acontecer, os cataclismos, os fenômenos sismológicos também, até coisas terríveis que vão acontecer nos céus e também na terra,
Mas o mais importante é o coroamento que ele faz. Como ele termina o discurso. Vale a pena darmos uma olhada. Mateus, vamos a partir do versículo 7, Mateus 24. Jesus cita literalmente os acontecimentos. Jesus elenca todas as desgraças. Mas o mais importante é o convite que ele nos faz depois de citar tudo isso. Em outras palavras, aprendam a ler os acontecimentos. Não se preocupem tanto com o porquê, mas com o para quê. O que é que o Senhor está dizendo com esses acontecimentos? O que ele pede de mim, o que ele pede de nós. Vamos ler Mateus 24, 7 em diante. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, então os habitantes da Judeia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. Aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Pois bem, nós temos aqui uma pequena amostra da descrição que nosso Senhor Jesus Cristo faz dos fenômenos que antecederão o fim. Jesus é extremamente fiel aos fatos que sucederão. Sucederão assim. Mais detalhes não nos foi dado saber da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim será salvo. Levantai a vossa cabeça, é a vossa salvação, a vossa libertação que se aproxima, diz nosso Senhor nesse mesmo contexto. Então, os fenômenos vão acontecer, vários já estão acontecendo, estamos vivendo os últimos tempos. O que Jesus pede de nós não é ir atrás das causas, mas da finalidade. O que Ele espera que nós façamos, ou que nós deixemos de fazer. Preparar o nosso coração para a chegada do Senhor, que vem para cobrar de cada um de nós os seus atos, as suas obras. Isso é a única coisa que vamos apresentar ao Senhor quando deixarmos esta vida. Se nesse contexto de desgraça, se o nosso passamento vai ser inserido nesses acontecimentos, não sabemos. A advertência do Senhor é para que estejamos preparados desde já, porque Ele virá, e virá para cobrar, e virá para exigir de cada um de nós, para tributar, para recompensar ou para punir, se for o caso, cada um de acordo com as suas obras. Essa é a fé da igreja, essas são afirmações recorrentes no Novo Testamento. O próprio juízo final, no capítulo 25 de São Mateus, não deixa dúvidas. Ele vem com poder e glória,
separará a humanidade em dois frontes e emitirá o seu julgamento definitivo. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Caiu do céu uma grande estrela. Um sinal de que Deus está por trás desse acontecimento. Agora, aqui, a respeito desse texto, é preciso citarmos o versículo 11, porque essa estrela é nomeada. Jesus é a estrela da manhã no Apocalipse. Já vimos isso. E esse texto vai aparecer de novo. Agora, uma outra estrela cai do céu. Quem se recorda da afirmação de nosso Senhor, quando diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio? Vamos citar esse texto. Absinto, versículo 11. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Aqui, temos que citar dois textos do Antigo Testamento, e mais a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma surpresa vai ser dada a conhecer a todos. O nome da estrela é Absinto. A consequência da bola de fogo que explode e espalha o seu conteúdo venenoso sobre um terço da água potável é o envenenamento das águas potáveis. Por isso, o nome da estrela é tirado do nome da planta absinto, que era tida na antiguidade como venenosa por causa do seu forte amargor. Vamos a Jeremias capítulo 9, versículo 14 e Amós 6, versículo 12. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-lo com absinto, e lhe darei de beber água pestilenta. Então, aqui a gente percebe que São João, conhecedor desse texto, na visão que ele teve, ele contemplou algo que vai acontecer no futuro, que já havia sido predito pelo profeta Jeremias. Trata-se de um oráculo que não é inteiramente novo. O que temos aqui, Apocalipse 8, versículo 11, já fora profetizado. Perguntem-me, por que, Dom José, essa desgraça? Há determinadas coisas que se encontram no coração de Deus, no seu desígnio eterno, cuja resposta, cuja razão escapa a nós próprios mortais, porque o Senhor vai lançando essas desgraças. Amós capítulo 6, versículo 12. Porventura, correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno, e o fruto da justiça em absinto? Se vocês repararem bem, juntem agora Amós com Jeremias, e nós vamos chegar a uma conclusão surpreendente. É a humanidade que está cavando a sua própria desgraça. Quem foi que trocou a justiça por absinto? Quem foi que subverteu os valores? Não foi Deus Todo-Poderoso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós temos uma frase assustadora. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Reparem só, eu me assusto muito com essa frase. O homem subverte a ordem das coisas. O homem chega ao cúmulo de hostilizar o que vem de Deus e de aplaudir o que vem do diabo. Eu nem sei qual foi o resultado ontem ou antes de ontem no Congresso Nacional sobre o projeto não sei de que de gênero,
de gênero. Pois é, você pode mais, segundo esse projeto, não sei se já foi aprovado, então é preciso respeitar a identidade de gênero. Eu posso decidir, não estou satisfeito com o meu sexo, então vou mudar de sexo, e o governo vai financiar a operação para mudança de sexo, isso já acontece, depois eu vou no cartório, troco o meu nome, né, de Maria por João, ou de José por Antônia, e assim por diante, todo mundo tem que respeitar, e assim por diante. Deus faz, Deus cria com um gênero específico, homem, mulher. O homem se rebela contra Deus e diz: eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos? Ou podem os bois lavrar uma rocha? Para que vós troqueis o direito em veneno e o fruto da justiça em absurdo. Nós estamos falando de direito e de justiça segundo as categorias humanas. Código de Direito Civil, Constituição Federal, nós estamos tratando isso aqui, o critério é bíblico. O direito significa dar a Deus o que é de Deus, e ao homem, enquanto imagem e semelhança de Deus, aquilo que é do homem, porque Deus deu ao homem. O homem subvertendo a ordem das coisas. Falta muito pouco para acontecer o inimaginável. Porque tudo que jamais imaginaríamos acontecer na história da humanidade está acontecendo. O aplauso, o elogio, a apoteose do pecado, a indecência, o desrespeito a Deus, a hostilidade aos seus valores, aos seus princípios. Então reparem, juntando esses dois versículos, o absinto que vai envenenar parte da terra não é provocado por Deus no seu querer, mas no seu permitir. Repito exaustivamente a distinção entre querer e permitir. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. E continua o versículo 8. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu penso que foi ilustrativo citar esses dois textos do Antigo Testamento. Absinto, uma estrela que cai e que envenena os nossos mananciais. Morre uma terça parte das criaturas que estavam no mar, perece uma terça parte dos navios, versículo 9, as desgraças continuam, uma terça parte das águas transforma-se em absinto, muitos homens morrem por ter bebido dessas águas envenenadas. Versículo 12, agora a quarta trombeta, o quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. Palavras misteriosas, de novo, repito, na ótica de um astrônomo, isso é perfeitamente plausível. Falem com alguns deles e eles vão dizer: mas isso certamente vai acontecer. O Sol, estrela de quinta grandeza, nasceu um dia, e como todo astro vai envelhecer, como toda estrela um dia vai desaparecer. A quantidade de gás carbônico, a combustão do Sol vai diminuir, isso vai demorar bastante tempo, e depois ele vai perder a sua intensidade de calor, o seu tamanho vai esfriar, e com isso todos os planetas que giram ao redor do Sol, sem o Sol não haverá vida, e tais planetas também vão desaparecer. Mas se vocês perguntarem, e tal acontecimento pode se realizar de outra forma?
Estamos tratando aqui de algo que deve ser entendido no sentido simbólico. É preciso respeitar o texto. Vamos investigar textos do Antigo Testamento. Se nos for dado concluir, concluamos. Mas com textos do Antigo Testamento ou outros do próprio livro do Apocalipse. Um terço. Um terço não é o total, nem é a maior parte. É uma parte considerável, que não é a maioria. Maior limitação das possibilidades de vida na Terra. Ou seja, vai haver desgraças, as consequências serão tremendas, mas a maior parte do planeta vai escapar desta desgraça decorrente da trombeta quarta, que é tocada pelo quarto anjo. A nona praga do Egito é aqui levada ao exagero. Estes castigos de Deus são uma ameaça e prenúncio do julgamento, bem como apelo à conversão. Todas as desgraças anunciadas por Jesus, nos capítulos 24 e 25. Todas as desgraças anunciadas pelos capítulos 8 e 9 e seguintes, têm como finalidade chamar as pessoas à conversão. Não é tanto assustá-las. O susto, psicologicamente, faz bem. Toda a pedagogia deve lançar mão desse dispositivo educativo. Lógico que não é um recurso que deve ser corriqueiro. Assustar, ameaçar, advertir, dar um saculejo, como diz na linguagem matuta, isso faz parte da sadia pedagogia. O próprio Jesus utiliza esse dispositivo pedagógico. Já lemos no capítulo 24. O susto faz bem. O susto faz bem. Lógico, em determinados momentos, na justa medida. O que é perigoso, o que é contraproducente, é você fazer do susto o único mecanismo, o único dispositivo para corrigir, para chamar a pessoa à sua responsabilidade, para que ela retome o seu caminho, para que ela se converta e assim por diante. O susto não é o principal dispositivo pedagógico da Bíblia, mas também faz parte da pedagogia divina. O anúncio da desgraça que está por vir chama-me não tanto ao susto. Ele me assusta, mas o susto me chama a pensar em mim mesmo. E dou um exemplo. Até quem não tem fé, parece que é unânime a reação, o que acontece no coração das pessoas depois que passam por um susto e chegam bem perto da morte. Não são centenas nem milhares, mas milhões de pessoas que estiveram na iminência de morrer, escaparam e reviram sua vida. Passaram a valorizar coisas pequenas, que antes elas não davam nenhum valor, as quais não davam nenhum valor. O sorriso da criança, a flor que desabrocha, o clima, a alimentação, a pessoa querida que está do seu lado, a beleza de estar em família, a importância da caridade, da generosidade, do olhar do outro, a sensibilidade diante da miséria, da privação do outro. É como se Deus tivesse colocado na natureza humana essa disposição. Você esteve perto de desaparecer, de morrer, de se acabar, e escapou. Veja a sua vida. Outros dizem: eu nunca passei pela experiência de chegar perto da morte. A lembrança de tudo o que aconteceu na vida, a lembrança do pai, da mãe, a necessidade, a vontade, o desejo de pedir perdão às pessoas que ele ofendeu, que ela xingou, que ele traiu, que ele prejudicou. Passa-se como que um filme da vida inteira da pessoa quando ela está na iminência da morte. É a experiência de centenas de pessoas.
Pergunta: psicologicamente faz bem o susto, o medo, o assustar-se, numa certa medida, é producente, é oportuno, faz bem? E aqui eu olho nos olhos da câmera, olhando para a câmera e olhando para quem está me assistindo pela internet. O Apocalipse também tem essa intenção de assustar, mas veja, é um susto benéfico, é um susto produtivo e producente, um susto que nos leva a pensar, a refletir na nossa conduta presente, para que nós vivamos o presente com Cristo, que está para chegar. Se Ele não vier nos próximos 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 anos, se Ele vai permitir que nós ainda peregrinemos nessa terra por tanto tempo, isso para nós é irrelevante. Aqui eu cito de uma forma quase infantil, convidando todos os que nos acompanham com esse estudo do Apocalipse, viver o momento presente na graça de Cristo, como se esse momento fosse o primeiro, o único e o último. Essa é a finalidade do susto, que não é a única pedagogia do Apocalipse. A desgraça é citada, vai acontecer, mas ela nos chama à conversão. E esse é o ponto positivo do susto, do anúncio da desgraça. Chamar o homem, aqui e agora, ao sincero, ao profundo, ao completo arrependimento. Falamos ainda há pouco que a 9ª praga do Egito é aqui levada ao exagero. Precisamos citar essa 9ª praga do Egito, que foi aquela penúltima, que antecedeu a praga da morte dos primogênitos. Vamos ver lá no livro do Êxodo, essa praga que é super estimada, levada ao exagero pelo autor do livro do Apocalipse. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Pergunta: aqui o autor do Êxodo estaria se referindo a uma tempestade de areia que é muito comum nos países onde tem o deserto? Essas tempestades, nós sabemos, são fenômenos perfeitamente naturais. Acontecem esporadicamente, mas acontecem. E os grãos de areia no deserto, quando levantam, eles, primeiro, eles tapam o sol, ninguém enxerga nada. E ninguém enxerga nada, seja para cima, seja para o lado, para frente, para trás, e assim por diante. Não sabemos, provavelmente sim. Mas vejam que essa praga é um fenômeno local. Estamos aqui no Egito, que é um país, diga-se de passagem, sua grande maioria territorial é deserto. Não é o maior deserto, tem outros desertos maiores. O deserto do Saara, também na África, o Egito fica na África, tem o Atacama e tantos outros, mas o Egito não tem o maior deserto do mundo. Mas de qualquer maneira, há violentas e duradouras e castigadoras tempestades no deserto do Egito, como em tantos outros, né? Você junta umidade relativa do ar baixa e ventos, muitos grãos de areia, né? Um deserto extenso demais, são os ingredientes para isso que nós acabamos de ouvir. Mas no Apocalipse nós temos 1/3 da terra afetado com esse fenômeno. Mateus 24, 29. Palavras do próprio Jesus, por favor, palavras de Jesus. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. O sol escurecerá, a lua não terá claridade.
Jesus aqui descreve de outra forma o fenômeno descrito por São João com a quarta trombeta. Versículo 13. Parece que é o último, com ele nós terminamos o nosso encontro de hoje. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava por meio dos céus, clamando em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Curioso, uma águia falando. Uma águia falando. Evidentemente que estamos aqui diante de um símbolo. A águia já apareceu em capítulos anteriores. É um daqueles 4 animais que representam toda a criação. A saber, leão, touro, homem e águia. Muito bem. O grito forte da águia. Na literatura apocalíptica, a águia é o arauto de Deus para anunciar as desgraças. Voando bem alto, ela pode ser vista e ouvida por todos. Seus ais dirigem-se aos habitantes da terra, isto é, aos ímpios. Ai é uma interjeição que está relacionada com que condição existencial do homem? Dor e lamento. Dor, ai. Lamento, ai de mim, diz a viúva que perdeu o marido no velório. Há algumas que não dizem ai, dizem graças a Deus. Mas a maioria pelo menos diz ai. É o choro, é o lamento, é a privação, é a certeza de que tal pessoa não vai mais voltar. É uma interjeição ligada a sofrimento, a perda, a desolação, a angústia, a aflição. E não é um ai aqui pelas desgraças que aconteceram, mas pelas que vão acontecer. Reparem, a águia diz com todas as letras: por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Vejamos os ímpios de que fala a explicação Apocalipse 18:10, parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: ai, ai, da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para a tua execução. Então vejam que esse ai não é dirigido a toda a humanidade. É dirigido, esse conjunto de ais, esses 3 ais, são dirigidos àqueles que estão no pecado. Nesse sentido, não deixa de ser uma advertência boa. Ai de você. Quem pode dizer qual foi a vez que nosso Senhor Jesus Cristo usou essa expressão? Mas vamos ao capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, para a gente descobrir que o ai de nosso Senhor Jesus Cristo é dirigido a quem precisa de conversão. É um susto, é uma ameaça de desgraça se eles não se converterem. 23, desculpe. E aqui eu vou pedir para vocês contarem nos dedos, nesse capítulo, que é o capítulo mais violento de Jesus, quantos ais nosso Senhor vai dirigir aos escribas e fariseus, que vão ser chamados aqui de sepulcros caiados, enfim, de falsos, de fingidos, de mentirosos, de hipócritas, e assim por diante. 5 segundos. Quantos? 8. Eu enxerguei 8. O primeiro no versículo 13, o segundo no versículo 14, o terceiro no versículo 15, o quarto no versículo 16, o quinto no versículo 23, o sexto no versículo 25, o sétimo no versículo 27 e o oitavo no versículo 29. Bem, aqui é um ai que não deixa de ser uma reprimenda tremenda. Vocês vejam. Se o ai é uma interjeição ligada à dor,
e perda, né? Situação de velório. Imaginem o que é que Nosso Senhor quer dizer com isso. Coitado de vocês, vocês nem imaginam o que espera por vocês. É uma advertência tremenda. Na Bíblia, dizer ai para alguém significa dizer coitado, tome cuidado. Você nem imagina a desgraça que vai lhe acontecer se você não se arrepender, se você não mudar de vida e assim por diante. Muito bem, esse ai, então, no Apocalipse 18, 10, tem relação com aqueles que integram a Grande Babilônia, o Império Romano que vai ruir, que vai desaparecer. Então, esses 3 ais, 3 é o número perfeito, é a advertência de Deus por meio da águia para a humanidade mergulhada no pecado. Vocês nem imaginam o que vai vir com as 3 trombetas que ainda não foram tocadas e que serão em breve. Terminamos o capítulo 8º. Espero todos vocês no próximo sábado. E agora, sem a filmagem, vamos para as perguntas aqui para a turma.